Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Perdi minha caneta, que não sei onde que eu larguei. Mas, enfim, continuando o nosso conteúdo, então, a gente vai ver agora sobre a diferença entre peso e massa na página 15, 16 e 17, tá? Sempre colocando assim, peso e massa, elas são duas grandezas fundamentais dentro do estudo da física, tá? Na maioria das vezes elas são utilizadas erroneamente, tá? Como sinônimos, só que elas possuem diferenças bem distintas, tá? O peso, ele caracteriza uma força resultante da atração dos corpos numa determinada interação gravitacional. Então o peso, ele se altera de acordo com a força gravitacional. Então eu tenho diferentes tipos de peso com diferentes tipos de gravidade. Por exemplo, eu tenho um peso aqui na Terra, eu vou ter outro peso na Lua, eu vou ter outro peso em Marte, outro peso em Júpiter, Plutão e assim por diante, tá? Então ele é determinado pela força da gravidade. A massa, ela é uma grandeza invariável, tá? Então a massa de um corpo, ela não muda, porque é a quantidade de matéria que está presente em um corpo. Assim, a massa de uma pessoa sempre vai ser a mesma, independente do lugar onde ela está, independente se ela estiver aqui na Terra, na Lua, em Plutão, no Sol, em Júpiter ou em qualquer outro lugar do espaço. A massa é a mesma. O peso muda, porque o peso ele é influenciado pela gravidade. Diferentes altitudes também aqui na Terra mudam o peso das pessoas, porque ele sofre diferente força gravitacional. Por outro lado, o peso da pessoa, como ela varia de acordo com a força da gravidade, você tem essas alternâncias que tem, tá? Então, é bem comum assim, as frases que a gente mais escuta e que fala com mais normal de se falar, né? Por exemplo, assim, quando eu me refiro à massa corporal, eu peso 60 quilos. Qual o seu peso? Tá? Eu peso 100 quilos, eu peso 90 quilos, eu peso 50 quilos. Isso é incoerente, porque na realidade a gente teria que falar: a minha massa é 60 quilos, a minha massa é 100 quilos, a minha massa é 50 quilos, tá? Seria qual é a sua massa, porque o peso é variável. Qual que é o seu peso? Depende. O meu peso aqui na Terra, o meu peso na Lua, o meu peso em Plutão e assim por diante, tá? Mas a gente teria que se referir à massa. Qual é a sua massa? Porque a massa, ela não muda, a massa continua sempre a mesma. O peso, ele é uma grandeza vetorial, tá? Então, como ele apresenta grande intensidade, direção e sentido, sobretudo assim, ele é um produto da massa de um corpo e da aceleração da gravidade exercida sobre ele. Então, para eu falar o peso, eu tenho que saber a massa de um corpo e a aceleração que a gravidade exerce sobre ele, tá? Para que isso ocorra de uma forma coerente, o peso ele é um valor variável. Dentro do Sistema Internacional de Medidas, que é o sistema que o planeta inteiro utiliza, a unidade padrão que a gente utiliza para o peso é o Newton, tá? É N, porque ela é calculada da massa do corpo e da força gravitacional que é exercida sobre essa massa, tá? Então, a partir disso, a gente calcula o peso dos corpos utilizando uma expressão, tá? P igual M vezes G. Peso igual a massa vezes a gravidade. O meu M é a massa e o meu G é a aceleração da gravidade. Como nós estamos todos aqui na Terra, o valor da gravidade adotado aqui, né, que é utilizado por nós aqui no planeta Terra, ele é aproximadamente de 10 metros por segundo, tá? Que é o peso de um corpo de massa de 60 quilos. Então, por exemplo, assim, eu peso 60 quilos. Para eu saber o meu peso, né? Mesmo eu tenho que calcular a minha massa, que é 60 quilos, vezes a gravidade, que é 10 metros lá por segundo. Então eu vou ter lá a minha formulazinha. P igual M vezes G, tá? Ou seja, o P
igual a 60 quilos vezes 10, que é a minha aceleração gravitacional, que é adotada aqui na Terra. Logo, o meu peso vai ser de 600 newton, tá? Então, o peso de uma pessoa de massa de 60 quilos no planeta Terra é de 600 newtons. Então, isso assim, se considerasse o valor da gravidade na superfície do planeta Marte, por exemplo, seria de aproximadamente 3,70 metros por segundo, qual seria o peso desse corpo, né, dessa massa de 60 quilos em Marte? Vamos lá, coloco na minha fórmula de novo. Eu vou ter o meu P, que é o meu peso, a minha massa, que é os meus 60 quilos, vezes a atração gravitacional em Marte, que é cerca de 3,70 metros por segundo. Tá? Então eu vou ter o meu 60 vezes 3,70, que vai dar 222 newtons. Então o peso de uma pessoa com massa de 60 quilos, lá no planeta Marte, o peso dele vai ser de 222 newtons, certo, pessoal? Isso para peso, para se calcular o peso. Aí eu tenho a massa dentro dessa realidade também. A massa, ela é uma grandeza escalar positiva e invariável. Ela é medida através da inércia, né? A inércia é a propriedade do corpo de permanecer em movimento acelerado ou retardado, ou seja, a quantidade de matéria que está presente naquele corpo. Isso é massa. No Sistema Internacional de Medidas, nós temos essa unidade padrão também. Para massa, né? Porque ela é representada por quilogramas, então o K e o G são quilogramas. E independente do lugar onde que o corpo vai estar, se vai estar na Terra, Plutão, Sol e afins, né, no universo, a massa vai ser sempre a mesma. Diferente da grandeza do peso, que é variável conforme a localização, tá? Então, pessoal, assim, dentro dessa realidade, a gente sabendo essa diferença do peso e de massa, é claro que aqui na Terra a gente usa as balanças, né, ou dinamômetros para calcular a nossa massa na Terra. Então são aparelhos bem comumente utilizados, né, que são feitos de acordo com a sua necessidade. A gente tem as balanças de farmácia, a gente tem as balanças industriais, a gente tem aquelas balancinhas caseiras lá que às vezes a mãe e a avó utiliza para pesar farinha, feijão, arroz e afins, tá? Então nós temos todas essas alterações dentro desse meio, mas o fundamental é que vocês entendam esse conceito de peso e de massa, certo, pessoal? Saber que você tem essa diferenciação, que o peso é a massa e a ação gravitacional, tá? O que a gravidade coloca em cima. E a massa é a mesma em qualquer lugar, né? Lembrando, peso se mede por newtons e massa se mede por quilogramas, tá? Por quilos. Certo, pessoal? Achei melhor fazer assim curtinho para vocês entenderem bem esse fator, tá? Entender bem como que isso funciona. E espero que tenha entendido. Segue o conteúdo em anexo ali. Um grande abraço, um beijo e até a próxima.